Você tem medo do plantão da Globo? Eu fiz essa pergunta na primeira parte desse vídeo e muita gente respondeu que sim, e por isso estamos fazendo a parte 2 dos mais marcantes plantões da Globo. Antes de começar esse vídeo, vamos ler os comentários da parte 1. Jefferson Oliveira: esse cara é o Tirulipa? Urashiki: rapaz, pensei que você era o Tirulipa. Cara, o que tá acontecendo aqui? Joffrey Guimarães: esse youtuber tem a cara do Tirulipa. Ah, vá tomar no... Daniel Boris: muito bom, Henrique. Só faltou o Juliano. Que filha da... Renata Ferreira: muito, eu já tive até pesadelo com a música. Priscila Diniz: essa versão funk é terrível. Cris: até hoje ainda me dá medo. Harlon Romariz: muito bom recordar esses momentos. Parabéns, Gil. Valeu, Harlon. 64 Natan: quando vi a thumb, até me arrepiei. Adriana: aí tô assistindo novela de boa, do nada aparece a música, dá um arrepio. It's Labo: eu não acho que o plantão da Globo dá medo, só dá medo quando aparece do meu lado. Que? O primeiro plantão da Globo que vamos falar no vídeo de hoje é o do caso da Favela Naval, uma reportagem que foi ao ar no dia 31 de março de 1997. Essa reportagem foi mostrada no Jornal Nacional. As imagens, feitas por um cinegrafista amador, registraram cenas lamentáveis de policiais extorquindo, batendo em pessoas, humilhando e até mesmo executando pessoas em uma blitz na Favela Naval em Diadema, na Grande São Paulo. As imagens foram gravadas pelo cinegrafista amador Francisco Romeu nos dias 3, 5 e 7 de março. Foram vendidas por R$10 mil para a TV Globo. O repórter Marcelo Rezende, que ainda era novo na época, trabalhava para a TV Globo. Foi o responsável por investigar as imagens que revelavam a extrema crueldade. Crueldade essa que resultou na morte do mecânico Mário José Josino. Ele morreu com um tiro do policial chamado Rambo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. Rambo calmamente entra em cena. Atira no carro. No fundo, outro atira também, só que para o alto. Rambo completa o serviço com mais um tiro. Um dos tiros disparados pelo policial militar atingiu o rapaz que estava no banco de trás do carro. Foi levado pelos colegas para o Hospital Público de Diadema, onde morreu horas depois. O plantão da Globo interrompeu o capítulo de Mulheres de Areia para mostrar a coletiva do governador Mário Covas, a fim de apurar o episódio da Favela Naval, noticiada no Jornal Nacional no dia anterior. No caso dos Bandeirantes em São Paulo, o governador Mário Covas está falando aos jornalistas sobre as cenas de violência mostradas ontem pelo Jornal Nacional e que chocaram o Brasil inteiro. Cenas registradas na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. 31 de agosto de 1997, o mundo ficou chocado e surpreso com a notícia da morte de Princesa Di. Princesa Diana tentava fugir dos paparazzi em Paris com seu namorado egípcio milionário Al-Fayed, quando o carro onde ela estava se chocou com um dos pilares de um túnel em Paris. O acidente, segundo investigações da polícia britânica, foi causado por excesso de velocidade e pela embriaguez do motorista Henry Paul. O único sobrevivente da tragédia foi o guarda-costas da princesa. Henry Paul e Dodge Al-Fayed morreram na hora. Aqui no Brasil, quem deu a informação foi Galvão Bueno sobre o acidente da Princesa Diana durante o jogo Fluminense Santos. Antes das emoções de Santos e Fluminense, deixa eu pegar aqui porque até uma nota que eu não gostaria de dar. A Princesa Diana ficou gravemente ferida em um acidente de carro nesta noite em Paris, um acidente muito sério, segundo as primeiras informações, que aconteceu no centro de Paris. O empresário Dodge Al-Fayed, que seria o suposto novo namorado da princesa, estava no carro e morreu no acidente. Até ali a informação é de que ela estava gravemente ferida, mas não estava morta. Mas o plantão da Globo veio depois para confirmar a morte da Princesa Diana. E a agência France Press acaba de anunciar que a Princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. A morte de Lady Di gerou uma comoção global e até hoje a princesa deixa saudades para a população mundial.
Quando Diana morreu, estava separada do príncipe Charles há um ano. O casamento dos dois, em 29 de julho de 81, atraiu uma audiência global de 750 milhões de pessoas, fazendo da cerimônia o programa mais popular transmitido pela BBC até então. Mas você provavelmente já ouviu algumas teorias da conspiração que o acidente não foi por acaso. Existem teorias alimentadas inclusive por Mohamed Al-Fayed, pai do namorado de Diana. Entre elas, a de que a morte do casal, Diana e Dodi, fora arquitetado pela família real para evitar que a ex-integrante se casasse com um homem de origem egípcia. Vamos falar agora de um plantão que talvez tenha sido à toa, porque muita gente até hoje acredita que o Michael Jackson, o ídolo do pop, está vivo. Mas no dia 25 de junho de 2009, ele foi considerado morto por intoxicação de remédios. Seu médico particular afirmou ter encontrado Michael Jackson inconsciente em seu quarto e com o pulso fraco, tendo então tentado reanimá-lo sem sucesso. Após uma chamada de emergência às 11h21 da noite, Michael Jackson foi atendido por paramédicos e conduzido ao hospital. Assim como a morte de Lady Di, a morte de Michael Jackson gerou uma onda de luto por todo o mundo, criando picos sem precedentes nas redes de internet e aumentando consideravelmente as vendas de discos do artista e também do Jackson 5. Lembrando que o funeral do Michael Jackson foi transmitido pela Rede Globo pela TV Record ao vivo. Assim como Lady Di também, a morte do Michael Jackson tem muitas teorias da conspiração. Como eu falei anteriormente, muita gente acredita até hoje que Michael Jackson está vivo, que apenas se distanciou da mídia e forjou sua morte para ter uma vida mais em paz. Na época, em 2009, muitos vídeos circularam na internet mostrando cenas do resgate de Michael Jackson, onde ele supostamente se mexia dentro do helicóptero e também na ambulância. Outside the hospital ever to report any celebrity death, and helicopters buzzing overhead constantly, so I'm not that good at spotting which one are the medical ones. Os repórteres em Nova York acabam de confirmar a morte de Michael Jackson. Vamos para lá ao vivo com Juliana Morrone. Juliana, quais são os detalhes que você tem agora? Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. A grande verdade é que Michael Jackson deixou um grande legado de músicas e foi ele o responsável por mudar o cenário na década de 80 com videoclipes inéditos. Sem sombra de dúvidas, um dos papas mais carismáticos de todos os tempos foi o João Paulo II. E lógico que sua morte também ia gerar uma comoção mundial. João Paulo II era muito querido entre os fiéis, mas também acabava sendo muito observado, tanto que ele sofreu alguns atentados durante a sua vida. Em 13 de maio de 1981, João Paulo II foi baleado e ficou gravemente ferido por um perito atirador turco com 3 tiros. O papa passou por várias cirurgias, mas nunca mais a sua saúde foi a mesma. 12 de maio de 1982, um padre espanhol foi preso pouco antes de tentar apunhalar o Papa João Paulo II no Santuário de Fátima. Um ano antes, o Papa foi vítima de um grave atentado durante uma audiência pública na Praça São Pedro, no Vaticano. Ele levou 3 tiros do turco Mehmet Ali Aka. Aka foi preso e condenado à prisão perpétua pelo atentado e por outros crimes. No ano seguinte, recebeu o perdão do Papa. Em fevereiro de 2005, o pontífice foi levado para uma policlínica, com inflamação e espasmos de laringe. Ele teve de voltar por causa da dificuldade em respirar. Foi realizada uma traqueostomia, que melhorou a respiração do Papa, mas limitou sua capacidade de falar, para sua frustração. No sábado, 2 de abril de 2005, em torno das 3h30 da tarde, João Paulo II falou em polaco suas palavras finais: "Deixe-me partir para a casa do Pai". Ele morreu em seu apartamento privado aos 84 anos de idade. E o plantão da Globo noticiando a morte do Papa foi feito na bancada do Jornal Nacional. Dia 2 de abril de 2005, o Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II às 4h30 da tarde deste sábado. O estado de saúde do pontífice piorou muito desde a quinta-noite por causa de uma infecção urinária que provocou febre alta e queda de pressão e acabou evoluindo para uma infecção generalizada com falência de órgãos como os rins.
Nós vamos agora ao Vaticano com a correspondente Ilse Scamparini, que está com as últimas informações sobre a morte do Papa. Boa noite, Ilse. Boa noite, Fátima. O polonês Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, bispo de Roma, morreu com a dignidade de um romano pontífice. Não entubado no leito de um hospital, mas no seu apartamento, no Palácio Apostólico, na Praça de Pedro, o apóstolo que ele sempre reverenciou. Esse é considerado um pouco mais recente. Aconteceu em 28 de novembro de 2016. O time da Chapecoense vivia uma ascensão. Estava próximo de ser campeão da Copa Sul-Americana, um fato inédito para o clube. O time estava viajando para a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional pela primeira final da competição. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. Daqui a pouco, outras informações. Por volta das 10 horas da noite, no horário local da Colômbia, o piloto relatou à torre de controle que o avião apresentava problemas elétricos e declarou situação de emergência. O contato entre a torre de controle e a tripulação foi perdido às 10h15 da noite. Pouco depois, o avião caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, arredores de Medellín, em um monte chamado Cerro El Gordo. O primeiro passageiro a ser resgatado e chegar ao hospital foi o lateral Alan Ruschel, um dos jogadores a bordo da aeronave. Mais tarde foram encontrados o goleiro Jackson Follman, o jogador Neto, a comissária Ximena Soares e o jornalista Rafael Hensel, além do técnico de voo Erwin Tumiri. Lembrando que entre esses sobreviventes do avião da Chapecoense, o jornalista Rafael Hensel morreu em 2019 enquanto jogava um futebol com os amigos. Acabou tendo um infarto. O goleiro titular da Chapecoense era Danilo, ele que foi o único ocupante do avião a morrer no hospital. Danilo fez essa grande defesa no último minuto da partida da semifinal, que garantiu a Chapecoense na grande final contra o Atlético Nacional. Que o espírito de Koldá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol. Danilo, foi o Koldá. Foi o espírito de Koldá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Koldá estava com você agora, Danilo. Acabou! Como é rica a história da Chapecoense. Estou indo para a arena e eu quero abraçar cada torcedor, porque eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo como eu. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá. Você pode me responder? Não. Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perderam seus amigos, que perderam aquelas pessoas que estavam lá na frente, levando a... Uma grande dupla sertaneja que fazia muito sucesso nos anos 90 era Leandro e Leonardo. Com músicas Pense em Mim, Eu Juro, Não Aprendi a Dizer Adeus, arrastavam multidões em seus shows. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chora por mim. Em 1986, a dupla lançou o primeiro disco que trazia a música Contradições. O álbum não chegou a emplacar, mas vendeu 38 mil cópias. Em 89, Leandro e Leonardo viraram estrelas, com a música Entre Tapas e Beijos. Eles venderam 1.300.000 cópias. Entre tapas e beijos é onde é teu sejo, é sonho, é ternura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Eles estavam fazendo tanto sucesso que tinham um programa na Rede Globo chamado Leandro e Leonardo e também participavam do programa Amigos, junto com Zezé de Camargo e Luciano e Chitãozinho e Chororó. Foi durante uma pescaria numa das suas fazendas do estado do Tocantins, em 19 de abril de 1998, que a vida de Leandro começou a mudar. No momento em que puxava sua vara de pescar, ele sentiu uma dor aguda nas costas. Após ser encontrado desmaiado enquanto tomava banho, foi levado ao hospital da cidade para tirar
tirar uma radiografia do tórax. O diagnóstico foi divulgado no dia 27 de abril durante uma entrevista coletiva em São Paulo. Na radiografia aparecia uma mancha sobre o pulmão direito do tamanho de uma laranja. Era um indício do diagnóstico que seria confirmado cerca de 2 semanas depois. Leandro sofria de um tipo de câncer raro no pulmão. Foram 2 meses de luta contra a doença. No início até tentaram disfarçar a gravidade da doença. Na coletiva já dava para perceber que Leandro estava mais magro, mas ele falou que era por outro motivo. A doença separa temporariamente uma das duplas sertanejas mais conhecidas e admiradas do Brasil. Leandro chegou dizendo que se sente bem, está comendo normalmente. Trouxe na ponta da língua uma explicação para os 3 quilos que perdeu. Eu fiz uma cirurgia na clínica do Dr. Roberto Tulli, que é de rosto, para tirar essas marcas, né? E 11 dias eu fiquei só comendo de canudinho. E quem come canudinho não tem jeito de engordar, tem que emagrecer, né? Enquanto Leandro não podia participar dos shows, o irmão Leonardo continuou fazendo shows no Brasil. Muitos fãs ficavam na porta do hospital ou na porta do prédio onde Leandro morava. Em 23 de junho de 1998, o cantor não resistiu e morreu. O Plantão da Globo trouxe essa informação para os milhares de fãs espalhados pelo Brasil. Nós voltamos a falar aqui do Hospital São Luís, na Zona Sul de São Paulo. A direção do hospital acaba de informar a morte do cantor Leandro, da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. A questão de minutos foi divulgado este boletim médico, dando conta que o senhor Luiz José Costa, o Leandro, da dupla sertaneja Leandro e Leonardo, faleceu hoje na unidade de terapia intensiva deste hospital aos 10 minutos desta terça-feira. O mais impressionante é que o irmão Leonardo estava em um show na Bahia e não soube logo da morte de Leandro, apenas no final do show por volta das 3 da manhã. Durante o evento, na música Eu Juro, o cantor Leonardo se emocionou no show na Bahia. Muitos acreditam que seria Leandro se despedindo do irmão. Tem uma música no meio do show, Eu Juro, e tem a música toda ele cantou bem no final, que tem a última frase que ele fala, Eu Juro. Ele não cantou essa frase e começou a chorar. E nesse momento eu tive quase que certeza assim, que tinha... O Leandro de repente passou por lá e deu um último adeus para ele. No funeral, milhares de fãs acompanharam a despedida de Leonardo ao seu irmão. Um dos momentos mais marcantes aconteceu 5 dias depois da morte de Leandro. O programa Amigos homenageou o cantor com a presença de Leonardo cantando as músicas Um Sonhador e Força Estranha. Aquele momento levou os brasileiros às lágrimas. O Brasil estava de luto. E por isso estamos aqui hoje, para fazer aquilo que o Leandro mais gostava de fazer, que era cantar. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar.
Com certeza, os plantões da Globo marcaram muitas vidas, as vidas dos brasileiros, e mortes de famosos e grandes artistas são lembradas até hoje. Por isso, havia toda essa cobertura jornalística acerca desses fatos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário para aparecer aqui no vídeo. Deixe o seu like e assista os outros vídeos que estão passando aqui no card e também por aqui pelo vídeo. E até o próximo De Volta ao Passado.